Se nas suas classes em Java você usa string para e-mail, string para CPF e double para o saldo, por exemplo, você está cometendo um dos erros mais sutis da programação orientada a objetos, a obsessão por primitivos, Primitive Obsession. E isso pode fazer você passar parâmetros trocados nas chamadas dos métodos sem o Java perceber o erro. E ainda espalhar validações duplicadas ao longo do seu projeto. Meu nome é Gabriel Gadelha, sou doutor em Ciência da Computação pela USP, professor da UFES há 16 anos e nos próximos minutos eu vou te mostrar como resolver esse problema utilizando os objetos de valor e os records do Java. Com isso, nós criaremos tipos blindados e à prova de bugs. Partiu IDE. Como de praxe, vamos iniciar olhando para essa classe aqui, cliente, feita pelo nosso querido dev, Little Gafanhoto. Parece um código super comum que nós vemos em todo lugar. Tudo é tipo primitivo ou string. Até tem alguma proteção de integridade dos dados, algumas validações soltas. Tenho muitas convicções que dificilmente a maioria de vocês vai perceber o perigo real disso aqui no dia a dia. Vamos dar uma olhada em uma outra classe que eu fiz que cria um cliente para você entender. Quem não está atento vai achar que essa classe também está correta. Eu estou criando um cliente informando o nome, o CPF do cliente e o e-mail. Mas veja que a classe cliente, o construtor da classe cliente, espera um nome, um e-mail e o CPF. Olha mais uma vez, eu tenho nome, CPF e e-mail. O dev inverteu a ordem, passou o CPF no lugar do e-mail. Agora, repara nisso aqui, o compilador Java ele vai aceitar esse código feliz da vida, sem saber o que está acontecendo. Por quê? Para a linguagem, tanto o e-mail quanto o CPF são apenas strings. O erro só vai estourar em tempo de execução. E o pior, isso vai quebrar a nossa aplicação com uma mensagem de erro bem confusa. A mensagem que vai aparecer é que o e-mail é inválido, mas na verdade o e-mail que foi passado, ele é um e-mail válido e ele é correto, ele só está sendo passado no local errado. O ideal seria que o compilador nos avisasse desse erro antes de executássemos o código, porque Java é uma linguagem fortemente tipada e a gente quer se aproveitar disso. Eu tenho muitas convicções de que você ou alguém da sua equipe já passou por isso. Comenta aqui embaixo se você já passou algumas horas debugando um erro bobo como esse em produção só para descobrir que houve uma troca em dois parâmetros, porque, por exemplo, ambos eram strings. Quem já passou por isso, por essa dor de cabeça, deixa nos comentários com a hashtag #EuJá, assim eu vou saber que eu não estou sozinho. E claro, se você está gostando de aprender a encontrar e corrigir esses gargalos de arquitetura, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é legal e que ele pode chegar a mais desenvolvedores. Sem mais delongas, já chegamos naquele ponto em que você pergunta como é que nós vamos corrigir isso? E eu prontamente te respondo. Nós vamos aplicar o conceito de Value Object ou objeto de valor. Um value object ele é um objeto imutável que representa um conceito de domínio e é definido pelo seu valor, não por uma identidade, um ID, por exemplo. A partir do Java 14, nós temos uma ferramenta excelente para criar value objects de forma extremamente limpa, os records. A partir de agora, vamos ver como ficará o CPF e o e-mail usando um construtor compacto do record. Com isso, nós vamos rodar e validar antes de atribuir o estado. Olha como vai ficar legal. Vou indicar que eu vou criar um record chamado CPF. CPF recebe um string como parâmetro, eu vou chamar de valor. O construtor de um record ele é mais simples, ó. Eu só preciso colocar public, o nome do record, e já começar a codificar o que eu quero, o que é importante e as validações que serão feitas. Primeiro eu vou verificar se o valor que foi informado como parâmetro é null e ainda se ele segue o padrão de um CPF, com os 11 dígitos. Caso alguma dessas condições faça eu entrar nesse if, eu já vou disparar de cara
a nossa velha conhecida Illegal Argument Exception, com uma informação bem útil para quem se deparar com a mensagem. CPF deve conter exatamente 11 dígitos numéricos. Somente com isso nós temos o nosso primeiro value object autovalidado, imutável e expressivo. Do jeito que nós criamos o CPF, vamos agora criar um e-mail. Vou também informar que é um record e vou chamar de e-mail. Ele recebe como parâmetro o endereço do e-mail e eu vou indicar qual é a validação que eu vou fazer. Eu espero que o endereço de e-mail não seja nulo e que contenha um arroba. Se ele não tiver nenhum arroba ou se ele for nulo, eu vou disparar novamente a nossa já querida Illegal Argument Exception com uma mensagem bem objetiva. O endereço de e-mail é inválido. Olha que sensacional! O record já vai gerar para nós imutabilidade, equals, hashcode, toString e os métodos de leitura automaticamente. E o melhor, a regra de o que é um CPF válido mora dentro do próprio CPF e não é espalhada por controllers ou services. Mas antes de aplicarmos esses records que acabamos de criar na nossa classe principal, deixa eu te fazer uma pergunta para tentar tirar uma curiosidade minha. Eu queria saber qual versão do Java você está usando hoje nos seus estudos ou na empresa que você trabalha. É o Java 8, 11, 17 ou já está na versão 21 e 25? Escreve aí nos comentários, vai, me ajuda a tirar essa curiosidade. Eu quero saber quantas empresas ainda estão travadas no Java 8. Sem mais delongas, vamos à transformação da nossa classe cliente. Eu quero que você atente para esse detalhe de uma arquitetura sênior. No construtor da entidade, nós não devemos apenas aceitar os parâmetros e fazer o des.campo recebe o campo cegamente. Já falei sobre isso na videoaula sobre setters. Nós precisamos garantir a integridade do objeto desde o milissegundo zero em que ele nasce no sistema. Mas voltando para o código da nossa videoaula, eu quero que você observe também que nós vamos criar um código com tipagem forte, imutabilidade e integridade garantida no construtor. Para começar, o e-mail ele não é mais um string, ele é o e-mail que nós acabamos de criar. O CPF ele não é mais um string, ele é o tipo CPF que nós acabamos de criar. E agora no meu construtor não vai mais haver essa confusão de duas strings um ao lado da outra, e-mail e CPF. Agora eu tenho e-mail e eu tenho CPF. Eu não preciso mais fazer essas validações aqui de e-mail e CPF, porque eu consigo fazer isso diretamente no meu record. Portanto, aqui eu vou fazer this.email recebe objects.require non-null email e já passo a mensagem de validação. O e-mail é obrigatório e, portanto, não pode ser nulo. De forma semelhante, eu vou fazer com o CPF. O CPF é também obrigatório e não pode ser nulo. Agora, com o nome, eu não vou simplesmente repassar o nome que foi enviado como parâmetro. Vou invocar um método que vai ser criado aqui na classe chamado validar nome. Posso arrancar essas atribuições que não fazem mais sentido e o saldo eu também vou passar a invocar um método que vai validar e definir saldo inicial. Agora, galera, bastante atenção nesse ponto. Atenção que eu vou criar esses métodos como métodos privados, pois fazem parte do comportamento interno do objeto e não devem ser expostos para terceiros. Portanto, eu vou criar o método privateString validar nome. Vai ser um método bem simples, eu vou verificar se o nome é null ou blank, por exemplo. Se você quiser, você pode definir um tamanho mínimo para o nome, não tem problema. O importante é que as validações sejam garantidas aqui. Caso surja algum problema, se ele entrar aqui no if, eu vou disparar o querido Illegal Argument Exception, com uma mensagem bem relevante e útil. Por fim, basta retornar o nome. Agora eu vou criar o segundo método privado, que é o void validar e definir saldo inicial,
que recebe como parâmetro um double, saldo inicial, e nele eu vou verificar se o saldo inicial é positivo, por exemplo. Falando de outra forma, se ele for negativo, eu vou disparar a nossa querida illegal argument exception e vou passar uma mensagem bem útil e informativa. O saldo inicial não pode ser negativo jamais. Passei pela validação, aí sim, des.saldo recebe saldo inicial. Por fim, pessoal, é importante ter os getters aqui embaixo, tá? Agora, eu que te pergunto, reparou no nível dessa implementação? Nós não usamos setters públicos perigosos. Usamos alguns métodos auxiliares privados e o objects.requireNoNull no construtor para garantir que a classe cliente não nasce em um estado inválido ou nulo. Agora, vamos voltar lá no início e tentar cometer aquele mesmo erro de tentar inverter a ordem dos parâmetros na hora de instanciar o objeto cliente. Já temos esse erro, pois o nosso construtor não espera mais receber duas strings. Vamos primeiro criar um e-mail, porque ele espera receber um e-mail, e também um CPF. Deixa eu importar aqui o meu record. E percebam que essa inversão aqui já não funciona mais. O meu código ele só vai funcionar se eu enviar um e-mail na ordem correta e o CPF na ordem correta também. Perceberam a magia? O erro que antes ia disparar uma exceção em tempo de execução difícil de debugar, ou, dependendo do caso, poderia parar silenciosamente no banco de dados em produção, agora ele é barrado pelo compilador em tempo de programação, antes mesmo de você rodar o código. Esse é o tipo de validação interessante que ocorre em tempo de programação. O desenvolvedor já identifica o problema e corrige antes do código rodar. Isso é que é usar de verdade o sistema de tipos de Java a seu favor. Substituir primitivos genéricos por objetos de valor com records e proteger os construtores das suas entidades deixa o seu código autodocumentado, elimina centenas de validações repetidas e ainda previne bugs graves antes do deploy. Se você assistiu até aqui e vai passar a usar os Value Objects nos seus projetos, deixe um comentário aqui embaixo escrito Value Object. Vou responder pessoalmente todo mundo que comentar. Por fim, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o nosso próximo vídeo dessa série de programação orientada a objetos avançada. Nós vamos falar sobre como tratar exceções como um dev sênior. Até lá!